Praia do Forte é um local paradisíaco. O local se estende, deixando um rastro de exuberante beleza natural, a qual hipnotiza os olhares dos contempladores. Localiza-se no município baiano de Mata de São João. Salvador é a capital do estado, a qual recebe muitos turistas vindos de vários lugares do Brasil, mas também de outros países do mundo. Porém, é nessa região praieira que os turistas se refugiam, principalmente para relaxar e aproveitar aquela região paradisíaca. Doraliza, uma libanesa, recebeu herança de muito valor, originária de seu falecido pai, um rico comerciante de gêneros alimentícios, bem como do ramo hoteleiro. Porém, por causa de conflitos internos no seu país, muitas vezes ele teve que contrair empréstimos bancários. E, no testamento, parte da herança, os credores fizeram-se participantes. Mesmo assim, a quantia que ela recebeu fora suficiente para adquirir um grande hotel no Brasil. E o estado da Bahia foi o escolhido porque ela já havia visitado quando estava em férias com os pais há anos. O nome escolhido para a empresa foi em homenagem ao genitor, Hotel Faruque. Filha única e com experiência nesta área, apostou todas as fichas em uma nova vida nas terras brasileiras. A mãe também já não estava no plano terrestre. Agora o rumo para tomar estava unicamente em suas mãos. Realizou algumas reformas antes de inaugurá-lo. Pintura nova, cores vivas, um jardim magnífico, flores diversas. Amava a natureza e essa paixão levava para onde fosse. Contratou funcionários para executar os serviços ofertados pelo seu empreendimento conquistado. Anunciou em suas redes sociais, assim como nos meios televisivos. Tudo pronto. Enfim, chegou o grande dia. O hotel já existia naquele mesmo lugar. O nome era outro e a edificação foi reformada, transformando-se mais aconchegante. Chegaram os primeiros hóspedes. Alguns turistas paulistas foram bem recepcionados. Quartos agradáveis, vista para o deslumbrante mar, onde podia-se ver golfinhos, os quais pareciam ensaiar um balé. Além de acomodar os hóspedes em seus luxuosos aposentos, um restaurante no térreo oferecia as 3 refeições diárias. A proprietária optou por oferecer, além de comida brasileira, um toque da culinária libanesa. Serviço de táxi fazia parte para aqueles que assim desejassem, bem como a disponibilidade de um ônibus para circular e conhecer melhor os atrativos naturais da região. Isto representou um diferencial marcante naquela área empresarial. Assim progredia, já nos primeiros meses, o retorno do investimento nas mãos de Doraliza pela sua habilidade herdada do pai fazia o trabalho árduo transformar-se em prazer. A 50 metros do estabelecimento da herdeira do Líbano, um outro hotel estava estabelecido, sendo este muito mais antigo. Com a reformulação efetivada por Doraliza, o concorrente viu cair o número de quartos ocupados no seu negócio. Ele pensou,
tenho que tomar alguma atitude, uma estratégia para monitorar os passos dessa minha concorrente. Algo como uma espionagem comercial. Ele viu que ela havia colocado um anúncio em um site de classificados sobre a necessidade de contratar um administrador, um gerente, para ser mais específico, alguém para auxiliá-la no trabalho de gestão. O senhor Jiménez, um empresário de origem espanhola, além desse hotel naquele local, possuía outro em Maceió, capital do estado de Alagoas. Pensou bem e viu que poderia infiltrar um funcionário seu para obter informações valiosas. Conversou com ele para vir depressa à Praia do Forte, porque uma missão necessitava dos seus serviços. Fez o desligamento empregatício, mas era apenas de fachada. Esse funcionário tinha 2 décadas de experiência na gestão hoteleira. Ao se apresentar, a proprietária não pensou 2 vezes em contratá-lo. O que o inimigo comercial desejava fora concretizado. Espionar já era de bom tamanho, mas algo mais poderia ser feito para tirar do caminho uma pedra. O novo gerente, ou melhor, espião, trabalhava sem levantar suspeitas. As ordens do seu verdadeiro patrão cumpria. A proprietária era uma pessoa ativa e, juntamente com ele, as decisões eram tomadas. As estratégias para atrair clientes, o estilo de propaganda, a maneira eficaz de lidar com o comércio ou outros empreendimentos próprios dos libaneses eram fundamentais repassar para o chefe. Afinal, ele desejava imitar o que era próspero, e o seu intuito aflorava para estar acima de qualquer pessoa, de qualquer concorrência na região. A prática maquiavélica de utilizar qualquer meio para se chegar a determinado objetivo era peculiar daquele homem, o qual cresceu, muitas vezes, agindo de maneira desonesta. Doraliza não era uma mulher de ficar apenas no gabinete, assim como seu saudoso pai. Acreditava no desenvolvimento local para se edificar qualquer negócio e torná-lo lucrativo e aliado à função social. A mão de obra da localidade ela aproveitou. Os fornecedores disponíveis também. No município do qual pertence o povoado, cujo nome era Mata de São João, havia um grande mercado. Frutas diversas, hortaliças, legumes e verduras eram abundantes. Os bons preços atraíam compradores, principalmente nas compras em atacado. A sua chegada naquele ambiente de feira foi notada por alguns comerciantes. Ela, através das informações obtidas no arquivo da empresa, que o próprio dono anterior também já tinha essa prática de comprar. Então, com essas informações, ela procurou conhecer aqueles fornecedores de alimentos. Conversou com eles bastante. A parceria estava agora mais firme. O funcionário gestor, o qual foi infiltrado na empresa, também avaliou esse procedimento e passou para o outro empreendedor, o qual era seu verdadeiro patrão. Tudo ia muito bem. Até mesmo o impostor contratado realizava seu trabalho com muita dedicação. Ele não desejava ser descoberto. Altos e baixos ocorrem em qualquer lugar, a qualquer tempo. Uma dessas situações ocorreu no quarto número 18.
Um canadense tinha vindo ao Brasil a trabalho. A capital, Salvador, recebia pessoas para um evento de incentivo ao turismo. Ele aproveitou para relaxar naquela praia esplêndida. A escolha do hotel não foi em vão. Uma recomendação de amigos. Ao acordar pela manhã e ir ao banheiro, deparou-se com aquele animal rastejante, de cores variadas. Uma cobra, provavelmente venenosa, pronta para dar o bote. Felizmente, ele conseguiu fugir rapidamente, fechando a porta. Na recepção, a correria foi grande. A proprietária foi avisada. Ela não estava no estabelecimento naquele momento, mas voltou rapidamente, assustada com o impacto negativo que a sua empresa poderia sofrer. Após o problema ter sido resolvido, reuniu a equipe e advertiu que a prevenção é a arma para não correr tais situações. Para o gerente, a cobrança foi ainda maior, para que este sempre fizesse conversas com os seus subordinados, diárias ou semanais, para orientá-los melhor e trabalhar na prevenção e na ação quando assim fosse necessário. Até aquele episódio, o equilíbrio existia. Fatos que desabonassem a administração ou a conduta da proprietária jamais tinham ocorrido. O senhor Jimenez, o espanhol, o qual objetivava ser o líder do ramo ali, quando soube do caso, afirmava que no seu hotel fatos como este não aconteceriam. Estava contente com o desempenho do seu funcionário. O tempo programado para ele ser, entre aspas, despedido, deveria ser pelo menos uns 3 meses. Seria o suficiente para coletar os elementos informativos aspirados. Um mês após o ocorrido, outro transtorno abalou a credibilidade do hotel. Desta vez, uma mala de um casal de turistas cariocas sumiu. Os hóspedes ficaram revoltados. Ameaçaram ir à justiça para sanar os prejuízos, não só patrimonial, mas também os transtornos psicológicos que abalaram suas férias. Não houve outra alternativa ao não ser mexer no time. E a cabeça do técnico foi a primeira a rolar. Os responsáveis pelo controle de bagagens também seguiram o mesmo caminho. Com essas medidas, acreditava-se piamente que os problemas foram solucionados. Outra pessoa também qualificada foi escolhida para atuar na direção. Doraliza esperava que o susto que podia abalar seu empreendimento havia ficado para trás. Resolveu ir ao grande mercado municipal, porque lá o ambiente era bastante divertido. A parte dos artesanatos, ela apreciava muito. Objetos confeccionados com barro, palha, pano e outros utensílios. Verdadeiras obras de artes populares, vendidas a um preço muito bom. São maravilhosas estas obras feitas por vocês. Puxavam a conversa a dona do hotel com a senhora que a atendia. Bom dia, dona. Doraliza é meu nome. Ah, o meu é Wanda. A senhora tem muita coisa boa por aqui. Obrigada. De onde vêm esses objetos? Alguns eu compro para revender. Outros eu mesma faço. Ah, que bom. Estou falando com uma grande artista. Não, moça, apenas amo o que faço. Dona Doraliza, agora eu lembro esse nome. A senhora é a dona do hotel. Sim, as notícias correm por aqui, hein? Ela riu bastante. Sim, é o jornal da feira. As coisas lá já melhoraram? A senhora também sabe disso?
Como eu disse, as notícias são espalhadas. Problemas fazem parte de qualquer lugar. Não, moça, às vezes é maldição. Não acredito em superstições. Devia acreditar. Vou lhe contar algo que a senhora não sabe. Os donos desse hotel que a senhora comprou eram o senhor Botino e sua esposa Flora. Tudo era bem administrado. Eles também ajudavam a comunidade. E vejo que a senhora também é uma pessoa consciente. Infelizmente, após a partida dos pais, os filhos começaram a briga pela herança. O pior, dois deles vieram a fazer. Eram três herdeiros. Uma moça chamada Beatriz e dois homens. Um se chamava Paulo e o outro Gustavo. Certa vez, em um assalto, Paulo foi baleado, ficou internado na UTI, mas felizmente sobreviveu. Os bandidos foram presos e confessaram que os dois irmãos foram os mandantes do assalto forjado. Eles foram condenados e deserdados, perderam o direito à herança pelo o crime praticado. Tudo ficou para um só herdeiro, o Paulo. Os acusados juraram que isso não ficaria assim. Quem sabe se eles não estão por trás disso para atrapalhar quem comprasse o que eles desejavam sozinho ter, quando tentaram tirar a vida do próprio irmão. Ah, moça, mas eu não tenho culpa disso, sou apenas uma compradora, né? Talvez os vingativos, moça, não pensem assim. Ah, mas tudo bem, isso que a senhora me relatou, em parte, tem lógica. Eu comprei do Paulo realmente o hotel. Ele não me contou nada sobre esse caso. E onde estão os irmãos dele agora? Infelizmente, a nossa lei é fraca. Ficaram uns tempos aí presos, depois sumiram daqui. Eles temeram mais a reação do povo do que a prisão. A senhora tenha cuidado, fique alerta. Maldição dos vivos é pior do que dos mortos. Agradeço por me contar esses relatos e também por se preocupar comigo. Bom, eu tenho que ir agora. Vai com Deus, minha filha. Amém. Fique com ele também. O gerente contratado e agora demitido retoma seu antigo emprego no hotel filial do Sr. Jimenez, localizado em Maceió, Alagoas. O patrão faz uma ligação para ele, dando as congratulações pela missão cumprida. Bom trabalho, meu rapaz. Até mais do que eu pedi você fez. Como assim, patrão? Aquela cobra no quarto, o furto da bagagem. Não, patrão, apenas espionei a maneira de administrar para passar para o senhor. Pode acreditar em mim. Eu jamais colocaria a vida de alguém em risco. Mas não foi você? E quem fez aquilo então? Também não sei. O povo supersticioso desse local acredita que o hotel dela tem uma maldição. Deixa pra lá. Mas isso me intriga ainda mais. Doraliza, ao retornar para sua casa, a qual ficava localizada no povoado onde também ficava seu hotel, pensativa estava. Aquela história de maldição e de crime entre familiares, por motivo financeiro, a intrigava. Uma serpente quase mata um hóspede. O furto da mala era coincidência demais para ficar parada esperando o próximo passo. Resolveu procurar as autoridades competentes. Na delegacia, o delegado a ouviu atentamente e garantiu que uma investigação seria iniciada.
Ele disse que também já tinha conhecimento daqueles episódios, mas precisaria que a proprietária registrasse a ocorrência na polícia. Senhor delegado, é sobre esse problema familiar que ocorreu com os antigos donos. Ali já é um caso já resolvido. Mas eles já cumpriram a pena e ameaçaram vingarem-se. Falar todo mundo fala, minha senhora. Se eu fosse eles, não viria mais aqui. Mas eles poderiam ter infiltrado alguém na minha empresa para executar seus intentos. O delegado sorriu e disse: isso aí é mais enredo de histórias policiais. Não se preocupe. É isso mesmo. Acredito que é mais um fato literário apenas. Senhor delegado, mas pode ser possível. Cumprindo seu dever, o agente da segurança pública começou a ouvir os depoimentos dos funcionários, inclusive os que tinham saído demitidos através das circunstâncias e dos endereços fornecidos. Queria saber sobre as câmeras que existiam no estabelecimento, procurar as imagens que pudessem ajudar, digitais que pudessem também ser um elemento complementar no processo investigativo. As vítimas também foram procuradas, mas já tinham retornado para suas localidades de origem e não foram encontradas. O casal da bagagem furtada tinha sido muito bem recompensado pelo prejuízo sofrido e também não tinha o interesse em registrar a ocorrência. A estaca zero era a bola da vez. Aquela história do crime da herança angustiava ainda mais sua cabeça. Ela pensava: ainda bem que no meu caso não há coisas desse tipo. Se eu tivesse mais irmãos, dividiria tudo certinho. Nem mais nem menos para ninguém. A ganância é um mal do século. Seriam aqueles dois quase assassinos os responsáveis para abalar meu negócio? Aquele que eles tentaram contra a vida sumiu. Foi embora, quem sabe até para outro país. Melhor eu deixar para lá. Já tenho problemas demais. A polícia já está com o caso em mãos. As providências que foram possíveis ser tomadas já tiveram sua eficácia para pelo menos amedrontar quem tentasse outra ocasião para agir. Infelizmente, as adversidades ocorrem. Algumas são acidentais, ocasionadas pela fatalidade ou pela ação humana através da imprudência, imperícia ou negligência. São os chamados eventos culposos. Outros, no entanto, são planejados, maquinados por mentes diabólicas a serviço da maldade. Porém, há situações difíceis de se creditar uma ação se ela foi arquitetada ou não, podendo ser classificada como um mero acidente. Isso foi o que aconteceu. O hotel, além do térreo, onde ficava o restaurante, algumas lojas franqueadas e os 3 andares completavam o edifício. O elevador é um utensílio indispensável para as edificações, oferecendo conforto e rapidez nos deslocamentos internos entre as partes da obra. As escadas também existiam como uma segunda opção em caso de necessidade ou emergência. No entanto, foi nesse sistema elevatório que o pior aconteceu. Um casal de idosos estava no 3º andar e apertaram o botão para ir ao térreo. Quando o elevador chegou no ponto de partida, o senhor Pedro, turista paraibano, assim que colocou o pé dentro do compartimento,
caiu para a morte. A esposa quase que também ia, mas felizmente conseguiu segurar-se na porta e foi rapidamente puxada por um zelador que estava realizando seu serviço diário. A correria foi geral. A proprietária, ao tomar conhecimento, se dirigiu ao local do acidente, correndo. Funcionários, hóspedes, todos se dirigiram também. Uma ambulância foi chamada, mas o óbito foi confirmado. A perícia científica, a polícia e o IML foram solicitados. Após os exames periciais necessários, o corpo foi conduzido ao estabelecimento especializado. A esposa foi amparada por Doraliza, que estava consternada com o ocorrido. Não é possível, pensava ela. Será mesmo uma maldição, conforme aquela senhora feirante me avisou. Dias após o lamentável fato, o delegado veio até o hotel para conversar mais profundamente com a moça. Dona Doraliza, isto aqui está me cheirando uma orquestração dos irmãos do senhor Paulo, antigo dono deste hotel. Eles juraram vingança, afirmando que destruiriam isso aqui. Já fizemos alguns levantamentos para saber o paradeiro deles. Tenho quase certeza de que isso aqui tem o dedo deles. São umas víboras. Se quiser assassinar o irmão por causa da herança, tem coragem bastante para fazer muito mais. Senhor delegado, também já começo a acreditar nisso. É preciso encontrá-los o mais breve possível. Claro que indenizarei a família da vítima, mas o dinheiro não irá trazer à vida o bem mais valioso do ser humano. Além do valor, sentimental para os entes queridos. Acrescento ainda, dona Doraliza, que a reputação do seu hotel está em baixa. O critério de segurança já começa a ser questionado, até em Salvador, espalhando-se pelo Brasil e, quem sabe, através dos turistas pelo mundo. Será o fim do meu empreendimento? Só o futuro dirá, minha cara. O delegado pediu apoio a outros órgãos de segurança para buscar os possíveis mandantes daquilo tudo. Poderiam ter infiltrado alguém lá para realizar seus intentos. Várias localidades em outros estados começaram a caçada aos irmãos suspeitos. Uma ligação anônima informou que estava em uma pensão em um município do interior paulista. As equipes se deslocaram para lá. Nada foi constatado. Era um alarme falso. Outro no Rio de Janeiro. Afirmava tê-los visto no bairro do Cosme Velho. Efeito negativo, assim como o outro. Quem não deve, não teme. Esse ditado popular aprofundava ainda mais a certeza deles na autoria dos crimes. Todos já estavam ficando desanimados. Uma resposta precisava ser dada para a sociedade. Porém, quando tudo dava por encerrado, o delegado recebeu um telefonema de um colega originário do Acre. Um homem e uma mulher, com os nomes dos fugitivos, tinham sido enterrados como indigentes em um cemitério na capital do Acre, Rio Branco. Foi solicitada à justiça uma exumação dos corpos e, através do exame da arcada dentária, foi constatado que eram mesmo os procurados. Tinham falecido dias após ter sido libertados do presídio. Um acidente automobilístico quando seguiu seu destino para fugir da vergonha e da revolta popular por causa do delito que tinham cometido. Tudo ficou estagnado. E agora? Qual rumo a ser tomado?
todos começavam a pensar que os fatos ocorridos foram por acaso ou fatalidade. Não há ninguém por trás de tudo para ser responsabilizado naqueles acontecimentos no hotel. Uma palavra existe no dia a dia policial, a qual faz referência a uma análise de cada situação, de cada ocorrência. Isso é imprescindível para se chegar a uma conclusão. É o chamado tirocínio policial, o qual faz despertar no profissional da segurança pública o desejo de agir através de possíveis caminhos. O delegado do povoado onde se localizava o hotel possuía isso e muito mais. Convocou Doraliza para uma conversa, dessa vez na delegacia. A senhora é libanesa, certo? Sim, sou. Fala muito bem a língua portuguesa. Gosto muito do Brasil, estudei bastante o idioma. A senhora ainda tem parentes no seu país de origem? Sim, um tio, irmão de meu pai. Deve ter lá pelos seus 80 anos. Tem contato com ele? Às vezes ligo e converso um pouco. Mando também alguma ajuda, porque sei que ele precisa. Quando for possível, converse com ele sobre o que vem acontecendo aqui. Acredito que talvez ele possa nos ajudar. Ele está lúcido? Sim, ainda é bastante ativo. Então tente fazer o que recomendo. Certo, farei. A moça resolveu ligar para o tio, cujo nome era Baruch, o qual vivia agora na capital israelense. Havia se mudado para Tel Aviv. Alô, tio Baruch. Olá, minha sobrinha, como vão as coisas? Perdoe-me, tio, mas não vão nada bem. Como o senhor sabe, recebi a herança do meu pai e comprei aqui um hotel aqui no Brasil. A conversa foi longa, ela foi relatando tudo o que vinha acontecendo. O tio parecia não estar ouvindo, porque calado estava. Ela perguntava: tá me ouvindo, tio? Sim, sim, continue. Finalmente, após ela praticamente desabafar, o tio fez uma revelação. Minha menina, se eu estou pensando, certo? Acredito que tenho a suspeita do possível autor desses acontecimentos horríveis. Seu pai teve um problema que ele escondeu da família, mas a mim ele confiou. Ele teve um relacionamento fora do casamento, certo? Essa amante teve um filho, o que, segundo ela, seria do seu pai. Porém, seu genitor fez as contas e afirmou que havia certa suspeita de que aquele menino não seria dele. Resolveu então fazer o teste de DNA e este deu negativo. Aquela com quem ele teve esse caso amoroso não concordou, né, com o resultado. Seu pai, como era uma pessoa que não era um tanto quanto má, mesmo assim adquiriu uma casa para ela viver com o filho, assim como deu uma ajuda para a sobrevivência. Ele não a desamparou. No entanto, ela afirmava veementemente que o filho era dele, que acusou que ele forjou o resultado do teste através de sua influência, visto que era uma pessoa muito rica. Esse rapaz agora já é um homem. Fiquei sabendo de rumores sobre uma possível vingança contra seu pai ou sobre a sua descendência, ou seja, você diretamente. Estou estarrecida com o que o senhor me revelou. Certamente, creio eu. E agora, o que é que eu faço? Redobre sua segurança. Se ele abalou sua empresa, a qual agora sofre pela falta de credibilidade, o próximo passo pode ser você. Sabe o paradeiro dele? Não, em algum lugar do mundo. Inclusive pode estar aí no Brasil. Aquela conversa telefônica não foi algo agradável para Doralice. Contudo, serviu para aumentar ainda mais a necessidade de uma solução. Mais lenha naquela fogueira de intrigas havia sido jogada.
O hotel funcionava assim. Todavia, o número de clientes despencou. Cortou gastos em todos os setores. Dívidas acumulavam. Se havia alguém interessado em destruir aquele negócio, seu intento parecia que estava em andamento. Pelo menos, pensava ela, tinha resistido até aqui. Vou continuar para vencer essa situação conflitante. Certa vez, ela resolveu fazer um passeio para aliviar um pouco a mente. As orações eram parte integrante do seu dia a dia. Buscava refúgio divino para sua angústia. Acordou cedo, tomou seu café da manhã, pegou seu cãozinho de estimação e decidiu também levá-lo. Ouvindo músicas pela estrada, dirigiu-se à capital baiana. Tinha por intento conhecer um pouco as regiões históricas daquela antiga cidade brasileira. Ao chegar no destino pretendido, estacionou o carro em uma praça, onde se localizava um lugar chamado Pelourinho. Uma grande loja de artesanatos havia também ali. Ela amava o artesanato nordestino. Lugar certo para desfrutar de bons momentos e aliviar as tensões sofridas. Uma funcionária veio atendê-la, com muita dedicação. O turismo é um forte atrativo para o desenvolvimento e geração de emprego e renda naquela localidade. Algumas lembranças ela adquiriu. Agradeceu a atenção prestada e ia se dirigindo com seu animalzinho para o carro. Desejava ir a outro ponto da cidade. Só iria para casa à tarde, após almoçar a culinária baiana. Quando já estava a 10 metros do veículo, a atendente da loja a chamou. Ela tinha esquecido a chave do veículo em cima do balcão. Retornou para buscá-la. Nesse instante, quando já estava agradecendo pelo favor prestado, ouviu-se uma explosão. Era o seu carro que estava em chamas. Pessoas correram para tentar apagá-las. Os bombeiros estiveram no local, mas as chamas já tinham destruído tudo. Doralice imediatamente ligou para o delegado no povoado, onde fica seu hotel. Este já compreendeu tudo. Ligou para um colega de profissão em Salvador. Pediu que fizesse uma perícia minuciosa. Contou os fatos, né? Desejava colher os frutos necessários para substanciar o inquérito policial. Na verdade, seria realizada uma juntada de todas as situações para compor os fatos relacionados e uni-los. Tudo seria remetido para um comando único. O delegado que já estava à frente do caso assumiria para tentar solucionar mais esse fato que estava ligado aos outros. Ele acreditava. Em 30 dias, o laudo oficial foi divulgado. Uma bomba era a causadora daquela explosão. Um atentado contra a vida de Doraliza tinha sido orquestrado. Finalmente, o prejuízo foi só material e a vida foi salva. Um milagre aconteceu. As notícias sobre aquela sentença de morte eclodiram por todo o Brasil. O poder da mídia pressionava para dar um fim naquela via crucis. Repórteres queriam entrevistar a moça. Os jornais diários começaram a ligar os fatos. As suspeitas sobre o suposto irmão de Doraliza aumentava ainda mais. O mundo o queria nesse momento. Ou seja, o caso já tinha sido vazado. Autoridades de diversos países colocaram no centro das atenções. Era uma questão de tempo a captura. Uma ligação anônima. Foi o anzol que fisgou o peixe. Ele estava em Israel trabalhando em uma área agrícola. Não resistiu à prisão e foi conduzido à capital. Havia um acordo entre Brasil e Israel para certos crimes cometidos. E a extradição foi autorizada. Embarcaram no avião e veio ao Brasil. Ficou detido na capital baiana, Salvador. Lá o aparato de segurança foi reforçado. Acreditava-se que ele podia ser até um terrorista. A autoridade policial ardentemente alvejava ouvi-lo. Não
Não havia dúvidas, embora ele negasse. O único culpado estava ali, para ser julgado. Diante do delegado, o acusado, sentado, pronto para o interrogatório. Conte-me tudo. Confesse os crimes planejados e executados pelo senhor. Uma confissão será um atenuante. Sinceramente, meu senhor, não executei nada disso. Um tradutor facilitava o entendimento. Já temos as informações que necessitamos. Você vê o Brasil, a Bahia precisamente, para colocar os seus intentos em prática. Não é verdade? Sabemos que você se hospedou no hotel do senhor Jimenez, o qual está localizado próximo ao hotel da senhora Doraliza. Sim, é verdade. Qual a intenção de sua vida? Vingar-me, não nego. Eu fui deserdado do meu direito. Mas o exame de DNA foi negativo. Mas eu acredito que foi falsificado. O senhor tem provas? Não. Então, dessa forma, você fez tudo isso para se vingar. Pensei em fazer, mas não fiz. Minha mãe, ela fez um apelo, né, para que eu desistisse de minha vingança. Aí, verdade? Com certeza. Eu estava no hotel do senhor Jimenez. Certa vez eu estava observando o lugar na sacada. E de repente, ele chegou. Ele é uma pessoa que consegue convencer os outros a fazer o que ele deseja. Consegue arrancar informações. Observou no meu rosto, no meu semblante. Eu contei todo o meu desejo de vingança. Tentei desabafar com ele. Ele me aconselhou a não fazer nada. Mas o pior é que tudo aconteceu, disse o delegado. Pode se lembrar de algo mais? Um fato que me chamou a atenção foi que quando eu fui visitar o hotel de Doraliza para observar o ambiente, eu vi um homem que trabalhava lá como gerente. Depois eu o vi algumas vezes conversando com o senhor Jimenez. Tem ligação tudo isso. Acredito agora que ele infiltrou alguém lá para espionar. Qual o nome dele? Você ouviu? Sim, se não me engano, era Plínio Almeida. Aquela oitiva foi de suma importância para a evolução e conclusão do caso. No decorrer das investigações, a polícia descobriu que o funcionário era o gerente contratado por Doraliza e que ele trabalhava para o senhor Jimenez, sendo enviado para lá para seus propósitos mesquinhos. Foi pedida a prisão temporária do senhor Plínio. Este confessou que realmente foi enviado para lá para realizar espionagem comercial contra uma concorrente, mas que nunca teria coragem de ir de encontro à vida de ninguém. O senhor Jimenez é o mentor de tudo. Como ele pretendia destruir o negócio de sua concorrente, ele deve ter introduzido outra pessoa para concretizar seus planos. Eu fui usado também como isca. No início, ele se fez de desentendido, mas depois eu descobri tudo. Temi por minha vida também. Preciso do emprego. Ele é um cidadão cruel. E já ouvi falar que ele já deve ter feito outros crimes no passado. Ele foi longe demais. Ele é bastante perigoso. Ele se aproveitou daquele rapaz que estava cheio de ódio. Em uma conversa supostamente de alguém que procurava ajudar. Na verdade, ele se aproveitou para agir e que a culpa cairia nesse suposto irmão da proprietária.
Houve vazamento daquele depoimento na delegacia. Infelizmente, falhas ocorrem em qualquer lugar. O senhor Gimenez era um homem muito influente. Ele pensou em fugir, mas pensou e recuou da ideia. Afinal, ele possui bons advogados e vai tentar provar o contrário em todas as instâncias judiciais. Com o depoimento do gerente, a justiça aceitou o pedido de prisão preventiva do senhor Gimenez. Como é de costume, a maioria dos criminosos, a negativa das acusações impostas foi o seu artifício. Ele iria buscar o seu álibi. O gerente foi responsabilizado como cúmplice, mas houve a atenuante da delação. O suposto irmão de Doraliza confessou que seus intentos ficariam apenas na ameaça, sendo enquadrado por esse delito, o que é muito menos grave, porque não executou e nem praticou nenhum ato, além deste mencionado. Enfim, tudo estava esclarecido. A herdeira libanesa ficou um tanto quanto desapontada com o relato do suposto filho fora do casamento que seu pai tivera. Ele alegava que o exame de DNA tinha sido forjado por causa da influência do rico libanês. Ela queria pôr fim em tudo isso. Queria limpar a honra familiar. E se fosse positivo, ele teria o mesmo direito que ela. Assim foi feito. Através de uma ação judicial, o corpo paterno foi exumado e finalmente as dúvidas foram esclarecidas. Embora seu pai havia tido um romance à parte, aquele menino não era filho dele. Sendo informado, o rapaz ficou um tanto quanto infeliz, porém dessa vez aceitou o resultado. Cumpriu a sua pequena pena, retornou para seu país de origem para viver, retornar à sua vida à normalidade. Doraliza, após duras penas, conseguiu, com fé e perseverança, vencer todos aqueles obstáculos. Sua empresa começa a se reerguer. As notícias sobre o que ela tinha passado comoveram o público. Turistas e pessoas de negócios vieram se hospedar ainda mais no seu hotel. No entanto, ela decidiu que tomaria outro rumo, venderia aquele empreendimento, o que conseguiu por um preço muito justo e uma venda muito rápida. Com o valor, decidiu comprar um estabelecimento do mesmo ramo, dessa vez fora do Brasil. O local escolhido foi a Grécia, país longínquo, mas tranquilo. Seria muito bom para ela deixar para trás todos os acontecimentos passados. Respiraria um ar histórico no Monte Olimpo, na terra das Olimpíadas. Pela experiência, tudo já começou bem. Ninguém a conhecia ali. Atenas, a capital do país, foi a cidade escolhida. Seu modo de administrar, de lidar com o ramo hoteleiro, logo começou a se destacar perante os demais. A 200 metros da sua nova empresa, havia um outro negócio, do mesmo setor, do mesmo ramo, o qual pertencia a um imigrante coreano já estabelecido ali há muitos anos. O número de hóspedes desse hotel pertencente a ele diminuiu 15%. Então ele procurou o gerente e pediu explicações. Qual o motivo dessa queda na ocupação? Patrão, é uma nova administração. Temos uma nova concorrente aqui próximo. Ele chegou até a sacada, ficou observando e disse: meu caro, parece que teremos que agir